Mudanças tecnológicas, econômicas e sociais, entre outras, têm desafiado a se propor novos desenhos para a educação no século XXI. Para falar sobre mudanças na sociedade, formação de professores, ensino de língua, entre outros aspectos, o nosso convidado é o professor Limário Mendes de Souza, da Universidade de São Paulo, da USP. Professor Limário, entre várias das suas pesquisas, uma delas é a formação de professores e também a teoria dos novos letramentos. Como a teoria dos novos letramentos vê essas mudanças na formação do conhecimento? Bom, começa primeiro com mudanças no conceito de saber e a relação entre saber e contexto. Vamos às partes. O saber até agora, até uma geração para trás, era entendido sempre como algo independente, que podia ser armazenado em bibliotecas, em livros, ou na mente de algumas pessoas e não de outras, e como se tivesse um valor intrínseco independente. Hoje em dia, a gente, com os novos meios de comunicação, como a internet, como, enfim, todos os meios de comunicação que as novas tecnologias nos proporcionam, nos levam a perceber que o saber nunca pode ser algo independente de quem usa ou cria esse saber. Então, o saber é sempre algo cujo valor é relativo e conectado ao contexto de uso e de produção. Isso nos leva, por exemplo, a tentar entender ou reinterpretar ou ressignificar, como a gente fala, as palavras informação e saber. Informação é todas as fontes de informação que estejam disponíveis, sem avaliá-las em termos de o que é de valor e o que não é de valor. O que vai transformar a informação em saber é o contexto e a necessidade e quem acessa essa informação. Isso é o grande problema, por exemplo, hoje em dia com jovens ou crianças acessando a internet. A internet proporciona acesso a uma variedade infinita de informações, mas isso não significa que essas informações tenham um valor fixo. Depende do que a pessoa que está acessando essas informações, para que ele precisa de determinada informação, que uso que ele vai fazer dessa informação, como é que essa informação vai transformar as suas necessidades ou os seus saberes anteriores. Todas essas características transformam aquela informação em saber ou não. Ou seja, hoje em dia o saber é uma informação contextualizada. Então, o conceito que a gente usa hoje de letramento não é só saber ler ou escrever, saber o alfabeto ou o código da escrita. É saber lidar com a informação codificada em várias formas de escrita, ou visual, ou alfabética, enfim, ou em som, e transformar essas informações em saberes. Isso significa que a gente precisa entender como o saber é sempre social e não algo independente ou abstrato, que não tem nenhuma ligação com nenhuma comunidade, com nenhum meio social. Não existem não existem saberes que tenham valor intrínseco para qualquer um no planeta. O que é considerado saber para um pode não ser saber para o outro. Então a gente pode dizer que existem informações, mas dependendo dos contextos e das necessidades e dos usos, essas informações vão se transformar em saberes para uns em determinados contextos ou não. Então a questão dos letramentos enfatiza isso, como os saberes precisam ser contextualizados e entendidos como tal.